Oi gente, hoje o vídeo tá um pouco diferente porque eu vou tentar fazer um vlog de verdade assim, mostrando o que eu tô fazendo. Então hoje a ideia é fazer esses chaveirinhos, acho que deve fazer quase 2 anos que eu fiz eles, não sei se dá pra reconhecer o personagem. Eu vou tentar refazer alguns deles porque eu quero fazer eles um pouquinho maior. Eles têm mais ou menos 2 centímetros, de comprimento 5 centímetros. Esses eram personagens originais que eu criei, assim. E aí esses, assim, são de anime. Eles eram assim. E aí depois eu criei essa versãozinha deles. Mas no fim, agora eu queria voltar a fazer nesse estilo, assim, que eu acho que fica até mais bonitinho, sabe? Que dá pra ver que ele é 100% feito à mão mesmo. Só que aí eu quero fazer maior. Talvez um pouco, se der pra fazer até maior que esses, ó. Aí hoje eu vou testar, fazer uns protótipozinhos. Aqui, se vocês quiserem ver, são os outros designs que eu tinha feito pra loja. Aqui tem projetinho desses chaveirinhos aqui que eu tinha feito. Fiz outros designs e aí eu queria ver se eu consigo fazer também. Eu sempre crio assim os rascunhos no papel, aí depois eu passo pro tablet para colorir, né? Aí hoje eu quero tentar fazer alguns desses. Vamos ver se eu vou conseguir fazer hoje. Eu já preparei a massa aqui. Aí aqui eu já separei a massa que eu vou usar. Aí eu sempre deixo assim um caderninho para eu anotar a quantidade de massa. Às vezes se eu faço uma cor específica, aí eu coloco a proporção da cor que eu vou usar, essas coisas. Na versão antiga eu usei 5 gramas de massa para cada bichinho, né? Com 5 gramas para cabecinha ele ficou com esse tamanho. Acho que eu vou usar 10 ou 15 gramas, vamos ver como fica. Esse potinho aí que eu tô pegando eu uso pra poder cobrir a massa enquanto eu não tô usando, pra ela não ressecar. Porque o biscuit seca no ar, né? Então, pra não secar enquanto eu tô fazendo outra coisa, eu sempre ponho esses potinhos. Pra mim, essa é uma das partes mais chatinhas de todo o processo, que é ficar pesando e medindo a quantidade de massa certinha. Parece que não, mas gasta bastante tempo. Nessa parte eu tô falando aí, mas não tá pegando a minha voz porque eu abri o aplicativo errado da câmera. Porque esse microfone que eu uso só funciona com um aplicativo específico da câmera. E aí eu liguei a câmera errada, por isso que não pegou a minha voz. Mas basicamente eu tô explicando que quando é quantidade muito pequena de massa, eu prefiro usar essa reguinha do que ficar pesando na balança, porque é ruim quando é tipo 0,1, 0,2 gramas assim. Aí eu prefiro usar essa reguinha que é mais fácil de porcionar a quantidade de massa certinha sem ficar sofrendo usando a balança, né? E eu achei essa régua na Shopee. Ela serve para fazer outro tipo de artesanato com papel, se eu não me engano. Aí eu vou deixar na tela aí o nome certinho para quem tiver interesse. Pronto, agora eu terminei de pesar toda a massa, medir certinho. Agora finalmente vou começar a modelar os chaveiros. Ah, eu esqueci uma coisa. Eu esqueci de marcar o tempo. É que eu queria marcar quanto tempo dava no total, mas já foi 1 hora mais ou menos desde que eu comecei a gravar.
Provavelmente se eu fosse só fazer os chaveirinhos ia dar menos tempo, né? Mas como eu tô gravando também, aí leva um pouco mais de tempo. Mas vamos ver agora. Acho que eu vou pôr, pra correr o tempo, vou pôr no time lapse. Aí vamos ver se vai, quanto tempo vai levar. Vou refazer esse personagem. Eu gosto de usar essa placa de acrílico para dar forma e deixar a superfície dessas peças achatadas mais uniforme, assim. Aí fica mais lisinho. Aí para fazer a orelha eu modelo um triangulinho e uso esse pincel modelador para dar a forma no meio, assim. Aí para colar a orelha e a cabeça, normalmente eu uso só água mesmo, que a maioria das pessoas usa cola branca, né? Mas eu prefiro usar só água porque normalmente eu pinto depois com giz pastel e aí é um pozinho. E aí se eu tiver usado cola, a parte onde pegou a cola ele fica meio plastificado, sabe? Aí o giz acaba não pegando nessas partes, então eu prefiro usar só água mesmo. Agora eu tô modelando o rabinho da raposa, né? E nessa parte, na verdade, eu tentei narrar o que eu tava fazendo enquanto eu tava filmando, sabe? Só que aí eu percebi que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Falar e modelar ao mesmo tempo, aí por isso eu tô fazendo voice over agora. Agora eu vou fazer primeiro só todas as cabecinhas assim. Aí depois eu faço os detalhes e eu mostro melhor na câmera. Eu achei legal de ver o relógio ali, o tempo passando rapidinho enquanto eu tô modelando, porque como eu filmei no time-lapse, daí dá pra ver certinho, né? Só que aí eu pus o copo na frente, aí depois tem partes que eu acabei esquecendo de pôr o relógio, mas ainda assim dá pra ver o tempo mais ou menos que passou. Terminei de fazer as cabecinhas. Agora eu vou fazer as orelhinhas e os rabinhos. Sabe uma coisa que eu reparei? É que quando eu tô filmando, eu acabo eu não consigo fazer outra coisa. Por exemplo, se eu não estivesse filmando, provavelmente eu estaria assistindo alguma coisa, ouvindo algum vídeo ou livro, assim. Mas como eu tava filmando, aí eu fico preocupada se tá filmando certo, aí eu tenho que ficar mudando o ângulo, não sei o que, aí eu acabo não conseguindo fazer outra coisa. Aí só quando eu deixo o time-lapse, que é eu deixo a câmera parada um tempão enquanto eu tô fazendo as coisas, aí eu consigo concentrar em outra coisa ao mesmo tempo, né? Aí eu tô fazendo a orelha dos coelhinhos e eu sempre faço com essa forma porque originalmente eu criei esses bichinhos na época que eu tinha a minha outra conta. Aí esse formato tem a ver com a minha logo antiga, que é essa que vocês estão vendo aí. E agora, apesar de eu não estar mais usando essa logo, eu ainda gosto dessa forma da orelha dos coelhinhos, por isso eu mantive assim mesmo.
Aí eu tô anotando certinho a quantidade, o peso da massa que eu usei para cada parte dos bichinhos para eu poder replicar depois. No fim eu nem usei o caderninho que eu tinha separado e achei melhor anotar direto nos desenhos que eu já tinha mesmo, né? Como eu falei no começo do vídeo, esse foi meio que um teste, assim, para ver se eu conseguia gravar um estúdio vlog, em vez de ter que fazer o voiceover depois. Mas no fim eu tô fazendo voiceover em algumas partes, de qualquer forma, né? Mas eu gostei até desse formato, achei mais prático, só que eu acho que eu filmei coisa demais, assim, sabe? Eu acho que eu podia ter só resumido bem mais o vídeo. Tanto é que eu tive que dividir o vídeo em duas partes, porque senão tava ficando muito comprido esse vídeo. Daí eu vou ter que postar a segunda parte outro dia, mas para os próximos vlogs, assim, eu vou tentar fazer uma coisa mais curta, assim, mais simples. Aí só eu explicar mais ou menos o que eu vou fazer e mostrar realmente o que eu fiz sem precisar, sem mostrar o processo inteiro, assim, igual eu tô fazendo aí, que eu acho que eu meio que esqueci que não era pra filmar tanto assim e acabei filmando demais. Mas aí, como eu já tinha filmado, aí eu não ia jogar fora a filmagem inteira, né? Eu cortei bastante partes, mas ainda assim eu deixei até comprido, assim. E antes de eu reduzir essas partes, já tava dando no total uns 50 minutos de vídeo. Aí por isso que eu dividi em duas partes de 20 e poucos minutos, que pelo menos é mais fácil de assistir, eu acho. Ah, é. E em relação a esses chaveiros que eu tô fazendo no vídeo, como eu falei antes, eles são uns protótipos. Que eu tô pensando dessa vez, em vez de produzir vários chaveiros para fazer o lançamento da loja, eu vou fazer tudo sob encomenda, assim. Que eu acho que é melhor porque aí eu vou saber se realmente tem demanda ou se realmente vai sair, né? Se as pessoas vão comprar, para não correr o risco de fazer igual das outras vezes que eu acabei ficando com estoque sem vender, né? Agora são meio-dia e 40 já, mas eu ainda não terminei. Comecei a fazer, fiz as orelhinhas dos coelhinhos, uma raposa, um cachorrinho. Aí agora falta, eu comecei a fazer as orelhas dos gatinhos. São esses aqui, esses aqui e esses dois. Mas aí agora eu vou ter que dar uma pausa pro almoço. Depois a gente volta. Até mais. Oi, gente, voltei. Começou a chover agora. Não sei se dá pra ver. Mas voltei pra terminar os bichinhos. Agora são 1h35 nesse relógio. Vamos ver se eu consigo terminar agora. Terminei de almoçar agora. Eu fiz até um chazinho de erva doce que diz que é bom pra digestão, né? E aí eu pus umas folhinhas de melissa que eu não sei pra que serve, mas é bom também. Vamos voltar. Em relação à abertura da loja, agora eu tô pensando em colocar alguns dos produtos na Shopee, que eu sempre usei só a minha loja própria, principalmente pela questão das taxas da Shopee, que são muito altas, sabe? Fora que o ponto de coleta era meio longe da minha casa. Eu tinha que pagar tipo R$ 20 só de Uber pra ir e voltar, e sendo que o produto em si às vezes era mais barato que isso. Então, agora que tem esse ponto de coleta mais próximo, eu vou conseguir levar os produtos lá no ponto de coleta. Mas em relação às taxas, como é meio alto, aí eu vou ter que pôr um preço um pouquinho mais alto. Só que esses produtos artesanais eu, por enquanto, não vou colocar na Shopee. Vai ser só
aqueles meus bottoms, essas coisas que tá parado no estoque mesmo. Daí só pra ver se ajuda a vender de alguma forma. Mas vamos ver, eu tô ainda cadastrando os produtos lá. E aí, quando tiver tudo pronto, eu aviso vocês. Ah lá, o que eu tinha falado. Só quando tá no time-lapse eu consigo assistir outra coisa enquanto trabalho. Tô assistindo a Anconf aqui. Eu terminei de fazer as orelhinhas dos gatinhos. Não sei se dá pra ver. Agora eu vou fazer os rabinhos deles. Eu já tinha pesado, já tinha medido a massa, mas talvez eu tenha que aumentar, porque eu acho que vai ficar pequeno. Mas vamos ver como vai ficar. Como eu falei num dos vídeos anteriores, a minha loja é focada principalmente em personagens de Danmei, que é o BL chinês. Mas eu agora tô criando esses outros personagens, que eu tô querendo voltar a fazer fanart de outros gêneros de anime, ou mangá, ou manhwa. Mas eu ainda não sei exatamente quais eu vou fazer. Na época eu tinha feito outros personagens que eu gosto, mas eu decidi focar principalmente nos Danmei, porque é uma dos gêneros que eu mais gosto hoje em dia. Mas eu vi que eu fico um pouco meio presa nisso. E tem vezes que eu quero criar outros personagens, outras histórias que eu tô acompanhando, né? Igual essa nova temporada de anime, não sei se alguém aí assiste, mas tem muitas séries, muitos animes muito bons. Aí eu queria poder criar mais livremente, assim, à medida que eu vou assistindo e vai me dando inspiração, mesmo que seja só para os vídeos aqui no YouTube, eu tô pensando em voltar a criar esses outros personagens também. Fora meus personagens originais, que eu também tô querendo voltar a produzir. Não sei se eu vou vender, mas pelo menos pra criar, assim, sabe, coisas diferentes e tal. Aí aqui eu tô mostrando a diferença dos rabinhos que eu fiz, que a primeira versão tinha ficado muito pequena. Aí eu fiz com um pouquinho mais de massa e deu o tamanho certo que eu queria. Aí eu tô medindo a massa mais uma vez, porque como eu mudei o tamanho dos rabinhos, aí eu tive que medir tudo de novo. Aí terminei agora os rabinhos, aí já é 3 e pouco. Agora tem que fazer os cabelinhos, né? Na verdade eu ia fazer depois, mas eu tô achando que é melhor fazer agora mesmo, sabe? E eu vou fazer com massa branca mesmo, porque como ainda são os protótipos, né? Eu ainda não sei exatamente a cor que eu vou usar. Pelo menos assim fica mais fácil, porque senão eu tenho que tingir massa uma por uma, assim, bem pouquinho, né? Aí eu vou fazer o cabelinho todo de branco mesmo, e aí depois eu pinto. Aí no produto final eu ainda não sei se eu vou fazer pintado também ou se eu vou tingir a massa, mas pelo menos como eu tô fazendo só o teste, eu acho mais fácil fazer tudo de uma cor só, branco mesmo. Aí, tanto o cabelo quanto os acessórios, a maioria eu fiz de branco mesmo. Só alguns que tinham cores específicas, tipo o preto e o vermelho, que são cores que eu já tinha a massa pronta. Aí eu usei a cor certa mesmo, porque é mais fácil. Mas o resto, como eu não tinha a massa pronta, aí eu achei mais fácil colorir depois. Aí, como esse vídeo já tá ficando muito longo,
A parte que eu mostro pintando os cabelos, os acessórios assim, vai ficar para parte 2, que eu vou postar provavelmente na semana que vem. Mas ainda assim não vai estar o chaveiro totalmente pronto, porque eu ainda tenho que esperar ele secar totalmente para depois envernizar. Aí provavelmente a parte do verniz eu vou postar ainda em outro vlog, se eu conseguir filmar, né? E é isso. Aí eu tô só mostrando um pouco a comparação do tamanho do chaveirinho original com o que eu acabei de fazer, mas ainda não dá para saber exatamente o tamanho que vai ficar, porque o biscuit encolhe, né? Então não vai ficar exatamente com esse tamanho, mas ainda acho que já tá no tamanho mais próximo do que eu queria. E é isso, obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau! Aí eu fiz até um cheazinho. Não foca. Ah. Você usa cola, como fala, a parte que fica com